não há outro rei, não há outro rei para confiarmos. Essa palavra confiança, dentro da reflexão que eu fiz essa semana, tentando entender como é que a nossa geração lida com essa palavra confiança, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma expressão no fio do bigode. Já que me compararam a pai do André, né? Então eu posso ter uma aparência de mais tempo de experiência, mas era uma expressão que eu ouvia. Olha, vamos acertar isso aqui no fio do bigode. Ou seja, era a palavra de um, a palavra de outro. Ali tinha uma confiança, poderia ter certeza que aquilo que foi acordado aconteceria. Hoje nós não temos mais essa expressão, né? Hoje precisamos de procurações, de reconhecimento de firma, tantas coisas para autenticar, digamos assim, que alguém vai cumprir a sua palavra ou que eu posso ter confiança sobre um certo aspecto de negociação ou até mesmo de resolução de problemas. Porém, a palavra confiança, no dicionário, tem a sua definição bem específica, é acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Crer. Essa é uma das definições, mas eu achei interessante. Acreditar na sinceridade. Era algo que eu nunca tinha pensado sobre essa palavra confiança, mas é meio que óbvio. Se a pessoa pela qual eu estou confiando não for sincera, não haverá mais confiança. E a pergunta então que fica é, na nossa geração, no nosso presente século, cada vez mais estamos perdendo a confiança? Num primeiro momento parece que sim. Se a gente olha todos os dispositivos protocolares que existem para manter a palavra de alguém, ou para que algo seja efetivamente obedecido, de uma forma geral a gente pode dizer, olha, eu não confio mais nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, parece que não. Até trouxe algumas imagens aqui. Ela está meio pequena, mas eu vou ler. Amigo, essa notícia é fake news, né? Não importa, ela é conveniente para mim. Ao mesmo tempo que hoje nós aparentemente não confiamos mais, é interessante como nós somos propensos a confiar quando algo se parece com aquilo que eu estou querendo afirmar. E nessa era digital, as notícias falsas são espalhadas justamente porque nós confiamos. Nós confiamos que aquela notícia realmente é verdadeira. Nós não checamos ou algo assim, mas confiamos e até compartilhamos. Também, eu não coloquei aqui, mas eu lembro que em 2008, quando começou esse negócio de internet, particularmente, minha mãe não vai estar assistindo hoje, ela dizia, meu filho, você não pode confiar em tudo que está na internet. E hoje em dia ela me manda, Lucas, olha só, descobriram que a Terra é plana. Minha mãe não mandou essa. Mas eu digo assim, há muitas coisas que a gente, né, eu também caio muito facilmente em algo que dizem, confia nisso que vai dar certo. É interessante que esquemas da internet, alguns chamam de esquemas de pirâmide, ou essas questões aumentaram nos últimos anos. Sendo que cada vez mais a gente vai ouvindo sobre isso, mas mesmo assim as pessoas confiam. E aí vem a questão, por que nós confiamos em coisas que queremos que sejam verdades? Porque o pré-requisito está em nós de estabelecer uma confiança ou não. Porém, quando a confiança depende de uma convivência com outra pessoa, hoje em dia, nós estamos com menos paciência. Nós não conseguimos mais estabelecer relacionamentos confiáveis plenamente. Por quê? Porque as demonstrações dessa quebra de confiança são muito grandes. Então, quando eu vou ter um relacionamento, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso,
ou até mesmo um relacionamento profissional, eu preciso ter pré-requisitos que me comprovem que eu não vou quebrar a cara. Ou que aquela confiança ali não vai ser abalada. E pegando dentro do relacionamento amoroso, digamos assim, um casal precisa quase que diariamente manifestar esses pré-requisitos para que a outra pessoa continue confiando nela. Tem um livro, a gente até começou a ler ele em conjunto, As 5 Linguagens do Amor, onde aqui ele identifica as formas com que uma pessoa pode ter para amar alguém. Pode ter mais que 5, mas o autor identificou 5. O toque, o tempo, o servir, palavras de afirmação, presentes. E num relacionamento, nós vamos identificando o que a outra pessoa dá para nós, para que possamos confiar nela. A forma com que a outra pessoa demonstra o seu amor por nós, faz com que a gente, tá bom? Posso continuar confiando nela. Ela ainda está demonstrando o seu amor, de acordo com uma dessas 5, ou de alguma forma ela está me dando esse pré-requisito para eu confiar. E também vem a sabedoria popular, né? Para construir uma confiança leva décadas ou anos. Mas para perder ela, menos de meio segundo já é o suficiente. E então, para reconstruir essa confiança, é pior ainda. Por quê? Porque pode ser que um desses pré-requisitos que nós temos para confiar em alguém foi abalado de uma forma tão grande que nós não conseguimos mais identificar naquela pessoa algo em que eu possa confiar. E aí, isso vai demorar muito tempo até restabelecer essa confiança. E eu ainda lembro até hoje, quando eu rodei pela 3ª vez no ensino médio, e o meu pai disse assim: Lucas, eu não confio mais em ti. Aquela vez foi a primeira vez que eu falei: cara, para que rodar? Porque eu escutei do meu pai algo que ele já estava demonstrando, mas eu, não, tudo bem. Mas quando eu escutei aquela frase vindo dele, eu disse: agora pegou. Agora foi. Por quê? Porque eu arrisquei. E algo interessante nessa relação de confiança é, dói muito mais para a pessoa que diz que não confia do que para que ouve que não é mais confiável. Por quê? Porque a que ouve que não é mais confiável, ela já está sabendo do risco. Se ela está fazendo algo que quebre esses pré-requisitos, que quebre essa harmonia de confiança, ela já está sabendo que em algum momento isso vai acontecer. Então, para ela não é tão doloroso quanto para aquela outra pessoa que descobre, né, que infelizmente acaba tendo que dizer essas palavras: eu não confio mais em você. Isso nós estamos conversando na nossa, digamos assim, realidade humana, esses pré-requisitos que nós temos. E aí eu faço essa mesma pergunta dos pré-requisitos ao próprio Deus. Qual é o pré-requisito que Deus nos dá para confiarmos nele? E aí uma pergunta que pode ser um pouco estranha agora. Quantas vezes Deus já traiu a sua confiança? Se a gente entender confiança como um pedido que a gente faz para Deus e Deus não cumpre, ou um pré-requisito que eu coloque diante de Deus: Deus, já que o Senhor é todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, já que eu acabei de confessar isso, o pré-requisito que eu tenho para confiar no Senhor é que o Senhor resolve os meus problemas ou atende os meus pedidos. Esse pré-requisito, às vezes, pode ser complicado. Porque às vezes a gente pode pedir para Deus uma coisa e não acontecer, ou acontecer bem o contrário. Bom, a gente pode ficar indignado, mas por que quando isso acontece não abala a nossa confiança em Deus, como numa relação que nós temos com outra pessoa? O pré-requisito que nós temos para confiar em Deus, se ele fosse através das bênçãos que ele nos dá, pode ser que muita gente teria argumentos bem contundentes para dizer: não confio em Deus. Porque eu pedi um emprego
faz 2 anos, não aconteceu. Eu pedi a cura de uma doença, faz 30 e poucos anos, ainda não aconteceu. Eu pedi para que Deus me ajudasse a resolver um problema familiar que tem abalado a nossa família todos os dias e ainda não aconteceu. Se nós pegássemos esses pré-requisitos para confiar em Deus, cada um pense da sua forma, mas eu particularmente diria, não é bom confiar em Deus. Porque eu sempre vou ficar frustrado, eu sempre vou ficar triste, porque não é sempre que Ele responde a minha confiança nele. E essa confiança é genuína. A gente não pede para Deus, Deus, se por acaso, caso o Senhor não estiver fazendo nada essa noite, me proteja de tal perigo. Não, a gente pede com uma confiança que a gente não consegue nem explicar. E aí nós temos essa história de Nicodemos, onde Jesus está mostrando para Nicodemos um pré-requisito. Nicodemos está encacotado, Tá, digamos assim, se questionando. Como é que esse cara faz os milagres que faz? Isso que ele faz, só Deus pode fazer. Deus está com ele, isso é óbvio. Mas para quê? E aí Jesus, meio que lendo a mente de Nicodemos, olha, o meu reino não é deste mundo, Nicodemos. Mas como assim? Eu achei que o Senhor viria para derrotar o Império Romano. Eu achei que todos esses sinais mostravam que agora sim o povo de Israel seria o melhor. Se isso for verdade, a minha confiança no Senhor já está garantida. Porque é isso que eu espero. E aí Jesus diz, esse reino do qual eu falo, não é possível alguém ver se não nascer de novo. E aqui Nicodemos não faz uma pergunta idiota, dizendo, como é que eu vou nascer de novo da minha mãe? Ele está justamente perguntando para Jesus, mas esse não é o motivo pelo qual eu tenho confiado em ti? Como é que eu vou confiar em ti se você não é aquele que veio estabelecer o reino visível agora? Como é que eu posso ver de novo se eu só estou enxergando esse pré-requisito para confiar em ti? E aí Jesus continua. Eu afirmo que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água, no Espírito. E aí Jesus começa uma construção para mostrar no que o Nicodemos tinha que confiar. E aí Jesus lembra do Espírito Santo. E aqui nós já começamos a ter uma base dessa confiança que nós temos em Deus. Essa confiança que nós temos em Deus só é possível por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos confiar em Deus. Porque não é racional. É até meio que torturante confiar em Deus sem o Espírito Santo. Porque se não tiver o Espírito Santo, eu vou querer que Deus seja um retrato de mim. Se não tiver o Espírito Santo, eu vou querer que Deus seja apenas um repetidor do que eu quero que seja verdade. Se não tiver o Espírito Santo, eu quero que Deus confie no que eu quero. Jesus então fala desse Espírito, que ele se move conforme bem ele entender. E aí Nicodemos faz uma pergunta. Jesus, como é que eu posso confiar em ti se é o Espírito Santo que faz isso na minha vida? E aí Jesus então continua respondendo. Vocês não estão crendo. Vocês não estão confiando naquilo que eu estou dizendo. Naquilo que já foi dito pelos profetas. Lembram? Lá no deserto, quando várias cobras invadiram o lugar onde o povo de Deus estava reunido, começaram a picar e as pessoas começaram a morrer. O caos tomou conta. Como é que foi que elas foram salvas? Quando uma cruz ou numa estaca de bronze foi erguida, uma cruz, uma cobra de bronze, e as pessoas olhando para aquilo foram salvas.
Jesus então está preparando a cama para Nicodemos começar a enxergar quem é aquele que o Espírito Santo está anunciando. Quem é aquele que os profetas anunciaram? Quem é aquele que foi prometido para que confiássemos? E aí Jesus, ao invés de falar que ele é, eu sou esse pelo qual você precisa confiar, Nicodemos. Jesus vai falar do pré-requisito que Deus nos dá para confiar nele. Daria para dizer que esse é o único. Porque, como eu disse, se nós olharmos os pré-requisitos para confiarmos em Deus, pelas bênçãos que ele nos dá, pelos livramentos que ele nos dá, pela prosperidade que ele nos dá, não vamos confiar. Mas agora, se nós confiarmos em Deus por aquilo que Jesus está dizendo aqui, essa tradução, só fazendo um parênteses, ela acabou modificando um pouco o que Jesus estava querendo dizer, mas não tanto. Aqui dá a entender que Deus amou o mundo tanto, no sentido de, veja quão grande é o amor de Deus. A pergunta que faço é, mas peraí, se Deus é Deus, ele tem menos e mais amor? Não é um amor perfeito, completo? No original, daríamos para traduzir assim, assim Deus amou o mundo, vírgula. Essa seria uma tradução bem literal. Assim Deus amou o mundo, vírgula, que deu. E esse dar, também a palavra que João usou para colocar esse dar, faz uma referência a algo muito precioso, a algo de grande valor. Não é simplesmente, toma aqui, vou te emprestar algo. Já que está sobrando, vai. Não. Vejam só. Assim Deus amou o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A outra tradução nos ajuda um pouco. Qual foi a maneira que Deus resolveu amar o mundo? A gente já tem falado isso várias vezes aqui nos nossos cultos. A maneira com que Deus resolveu amar o mundo foi dando o seu próprio filho. Então, a resposta é óbvia. Qual é o pré-requisito que nós temos para confiar em Deus? A forma como Ele nos ama. E como é que Deus nos ama? Entregando o seu filho. É esse o pré-requisito que nós temos para confiar em Deus. Deus, como é que eu posso ter certeza que eu posso confiar em Ti? Veja o que eu fiz entregando o meu filho por você. Deus nos ama em Cristo. Porque se dependesse de nós, Deus não nos amaria. Por quê? Porque o próprio texto diz, nós já estamos condenados. Nós não seremos. Jesus já está falando, vocês já estão. Agora, confiem no amor de Deus. E como é que eu posso confiar no amor de Deus? Vou repetir novamente, sendo bem redundante. Vendo como esse amor se manifesta. E não há outra manifestação do amor de Deus, não há outro requisito maior que nós possamos ver em Deus do que quando Jesus morre e ressuscita na cruz. Jesus então termina essa conversa que teve com Nicodemos e João aqui não nos diz o que aconteceu com Nicodemos, o que pode nos deixar aflitos, mas a misericórdia é do próprio Deus, não nossa. Jesus termina dizendo que nós vamos procurar a luz, que nós vamos ver claramente as ações que são feitas por confiarmos na vontade de Deus. Vem a última parte da nossa reflexão. Se agora nós temos um pré-requisito para confiar em Deus, que nós não temos nenhuma participação nele, o que nós vamos fazer com esse pré-requisito, então? Bom, nós vamos ser essa luz para que as pessoas possam ver a verdade. Por isso que quando Jesus fala da fé, não é algo abstrato. Não é algo que eu sinto
no meu coração apenas quando eu leio a Bíblia, ou apenas quando eu venho no culto, ou quando eu escuto uma música que me toca o coração, ou quando eu assisto uma série que também ali está, nossa, agora sim, veja só que fé é essa, que confiança é essa. Essa confiança que nós temos em Deus agora, sabendo que Ele nos dá ela através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, essa confiança ela é quase que palpável. Às vezes essa confiança é tão grande que quando a gente enxuga os nossos olhos das lágrimas, a gente está pegando nela. Por quê? Porque às vezes as aflições são tão grandes que no meu choro eu sei que Jesus está ali. E que essa confiança que eu tenho em Jesus é tão presente, é tão forte, que aquilo vai me abalar, mas não vai me destruir. Porque Jesus já venceu esse meu sofrimento. E essa confiança, às vezes, eu posso ter quando, num momento de dor, eu sou abraçado por alguém. E alguém diz, pode chorar. Ali que eu vou ver essa confiança. Mesmo não merecendo, Deus mandou alguém aqui para que eu possa chorar no ombro dele. Ou no momento de extrema felicidade, quando a gente recebe uma notícia tão magnífica, o nascimento de alguém, quando alguém é curado de algo, quando alguém recebe uma notícia de um exame, quando alguém recebe uma boa notícia de que algo que era ruim na sua vida já não está mais presente, aquela alegria é tão grande que parece que Jesus está pulando junto com a gente. Então essa confiança não é mais algo apenas transcendental, é algo que está na nossa carne, é algo que está na nossa alma, que não tem como a gente se separar disso, porque ela é tão viva e tão constante que parece que Jesus está ali. E aí vem a notícia, ele está, não só parece. Por isso esse convite de ser luz é justamente para que as pessoas possam ver essa verdade que eu confio. Olha, eu queria mostrar para vocês que essa fé que eu tenho em Jesus, ela é tão viva, tão vibrante, que eu não consigo colocar em palavras. Então deixa eu demonstrar ela com as minhas ações, como diz o próprio Jesus. Então as pessoas vão olhar, mas que Deus que você confia? Porque o Deus que eu confio, até hoje não fez nada que eu pedi. E aí a gente pode dizer, pois é, o Deus que eu confio se entregou por mim. O Deus que eu confio fez algo que eu jamais conseguiria fazer nem por você, que dirá por mim. Esse Deus que eu confio demonstrou a sua forma de amar servindo, se entregando. A gente pode fazer isso agora nas relações que a gente tem com as pessoas? Pode. E aí, o último exemplo. Jesus já deixou bem claro que o mundo já está condenado. A gente vê nos ensinos bíblicos que a igreja vai falar sobre salvação. Porque a condenação já está presente. A igreja hoje, ela precisa falar de Jesus. As pessoas precisam ver que o pré-requisito que elas têm para confiar na igreja é Jesus. Só que a pergunta que fica é, quais são os pré-requisitos que as pessoas têm hoje para confiar na igreja? Se a gente for fazer essa pesquisa, pode ser que Jesus fique em último lugar. Por isso que quando nós vamos conversar com alguém, precisamos lembrar que o Espírito Santo sobra onde ele bem entender. E que às vezes uma pessoa vai levar anos e muitos anos para confiar em Jesus. E isso não depende de nós. Mas pode ser que isso aconteça em segundos. A gente não sabe. Também pode acontecer que uma pessoa que a gente gosta tanto acaba deixando Jesus de lado por muito tempo e vai deixando ao ponto de abandoná-lo. Essa pessoa vai virar o quê? De novo um alvo dessa verdade. Por isso, se eu confio numa pessoa de uma forma tão profunda,
E aí eu falo sobre Jesus, ela vai na igreja comigo, tantas convivências congregacionais nós temos, e aquela pessoa acaba traindo a minha confiança em algum momento. Ou eu acabo traindo a confiança daquela pessoa em algum momento. O que precisa acontecer a partir disso? A gente precisa olhar qual é o pré-requisito que eu tenho para confiar, tanto em Deus como nas pessoas. É o amor de Jesus. Quer dizer que a nossa relação vai voltar a ser linda como antes? Não, leva décadas. Pode levar anos. Mas eu preciso entender que quando acontece um racha numa confiança, quando ele se quebra, quando ela se quebra, o único que pode consertar, o único que pode perdoar, o único que pode nos colocar novamente em convivência é o próprio Deus. E é no tempo dele. A gente não pode aumentar um côvado, a gente não pode aumentar 1 metro daquilo que a gente quer que aconteça. Por isso, se nós confiamos em Deus, naquilo que Ele fez com o seu Filho, para nos dar isso, as nossas relações vão ter os seus problemas, vão ter as suas desconfianças, mas no final, eu não vou querer que aquela pessoa seja condenada. No final eu vou dizer, bom, Jesus também está com ela. Eu vou falar de Jesus para ela. Eu vou falar, olha, meu filho, a gente teve uma convivência de igreja durante 30 anos, mas a gente acabou rompendo a nossa confiança até por assuntos administrativos dentro da igreja. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. A gente não vai tomar café mais junto. Mas eu oro todo dia para que a gente no céu possa continuar esses cafés que a gente tomava, os almoços que nós tínhamos, porque eu tenho certeza que você também vai estar salvo. Porque a confiança que eu tenho em Jesus, ela é tão grande que ela não impede que às vezes esse sentimento de mágoa que eu tenha por você atrapalhe isso. Não é o que eu penso que vai fazer com que você seja salvo. É o que Jesus fez. Mas como eu disse, isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa lembrar. Deus, aquela pessoa que me traiu, por favor, se não através de mim, de outra pessoa, faça com que ela creia em Jesus. Faça com que ela também seja salva. Que a gente possa se encontrar no céu. Mas faça que eu também deixe a minha vontade de lado para que a tua verdade apareça. O mundo vai confiar na igreja quando a igreja confiar em Jesus. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.